O que são os evangelhos sinóticos? Quem foi Lucas? Como ele viveu? Quais livros ele escreveu? Qual o propósito da narrativa, então, ao fazer a narrativa do evangelho segundo Lucas? Vem comigo e hoje a gente vai descobrir isso nessa nossa segunda aula sobre Lucas e os seus escritos. Evangelho segundo Lucas, e a primeira coisa que a gente precisa entender então é o que é o Evangelho, tá? Não é o Evangelho de Lucas ou do Lucas, mas é o Evangelho segundo Lucas, porque Evangelho, vindo para o nosso português, traduzindo a expressão, então seria essa boa nova, essa boa notícia, e essa boa notícia é a respeito de Jesus Cristo. Então o Evangelho segundo Lucas é essa boa notícia narrada por Lucas, sob a perspectiva de Lucas. E a gente precisa entender então que o Novo Testamento ele começa com 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, então sendo o terceiro livro do Novo Testamento, e João. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, né? Se você pegar a ideia da ótica, né? Óticos, e a ideia de sinóticos, então, é que eles têm uma ótica conjunta, eles partilham de uma ótica similar. Então, Mateus, Marcos e Lucas, na verdade, eles compartilham muito material, né? Acredita-se que muito de Mateus e de Lucas, eles beberam dessa fonte escrita por Marcos, então eles bebem dessa fonte, mas ao mesmo tempo, eles têm material que é exclusivo. Ambos os livros, né, eles possuem alguma parcela de material exclusivos, alguns mais, outros menos, mas o que a gente precisa entender é que Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque eles partilham de uma ótica comum ou de uma narrativa semelhante. Existem até expressões comuns e iguais em Mateus, Marcos e Lucas, muito embora eles tenham pequenas parcelas que são peculiares e particulares de cada um deles. Então, quem foi Lucas, tá bom? Uma das coisas que a gente precisa entender é que Lucas não foi um dos 12, né? Um dos 12 discípulos ou dos 12 apóstolos, tá? Então, Lucas não andou com Jesus, tá bom? Lucas, ele não andou com Jesus, provavelmente ele se converte já sobre a influência de Paulo e do ministério de Paulo, mas ele não era um dos 12, ele era um gentil, tá? Então ele não era de origem judaica, ele não era um hebreu, e a Bíblia vai nos informar que ele era um médico amado, né? Que ele cuidou de Paulo e assistiu, na verdade, no sentido de dar uma assistência a Paulo. E a gente tem lá em Colossenses, a gente tem narrativa em Atos, a gente tem a própria narrativa em Filemon e a gente tem em 2 Timóteo. Então, acredita-se que Lucas morre aos seus 84 anos, possivelmente sem filhos e solteiro, né? O propósito, Lucas, então, sendo judeu, ele escreve o livro, o Evangelho segundo Lucas, e é interessante a gente ver que quando ele vai fazer a narrativa em Lucas 2, da genealogia de Jesus Cristo, ele desce até Adão, Deus, né? Ele desce até o início, realmente, o nascedor da humanidade, para dizer que, então, Jesus, ele era esse homem perfeito, ele era esse segundo Adão, esse Adão perfeito, ele era o filho do homem. Ele tenta, por ser gentil, né, trazer a humanidade de Jesus sendo esse filho de Deus, mas 100% homem, 100% Deus, e ele tenta revelar então esse servo homem da parte de Deus, tanto que Lucas, por exemplo, quando Mateus ele vai falar que bem-aventurados são os pobres de espírito, Lucas ele fala que bem-aventurados são os pobres, né? E ele, muito embora a gente vai estudar isso mais para frente, mas ele deixa assim subentendido essa questão mais humanitária e solidária da parte de Deus. Ele inclui as mulheres, né, de forma muito enfática no ministério de Jesus Cristo. E se a gente tivesse que escolher então um versículo chave, a gente poderia falar em Lucas 19:10, que vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Algumas curiosidades rápidas. Lucas, a gente pode dizer que ele é o nosso evangelista pentecostal, né? Ele fala mais do que ninguém sobre a ação do Espírito Santo, e ele faz isso no Evangelho segundo Lucas, ele carrega isso até Atos dos Apóstolos, ele utiliza o termo salvação mais
do que Marcos e Mateus, por exemplo, muito para justificar que por ser gentil, a salvação veio não somente para os judeus, mas ela alcança também os gentios. Então, Lucas ele inicia os seus 4 primeiros versos, no capítulo 1, dizendo que muitos já tinham se dedicado a elaborar relatos que se cumpriram entre nós. Então ele está dizendo, olha, muitas pessoas já existem escritos sobre o ministério de Jesus, mas eu procurei pesquisar, eu conversei com testemunhas oculares, eu investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, ou seja, desde o ministério de João Batista, ali digamos o nascedouro, né, do ministério de Jesus Cristo, e eu decidi escrever esse relato para você, ó excelentíssimo Teófilo. Então, havia também alguém que era endereçado, né? Possivelmente alguém que até bancou esse escrito, que era Teófilo. Teófilo aqui não é a ideia da expressão de um amigo de Deus, mas é sim uma pessoa, porque ele usa, né, essa questão do excelentíssimo Teófilo. Então ele era sim um homem que possivelmente bancou, até patrocinou a produção literária por parte de Lucas. Deixa eu te fazer então rápidas 5 aplicações práticas do que a gente vai compreender a partir da narrativa de Lucas, mas também compreendendo essa diferenciação entre os evangelhos sinóticos. Deus não faz acepção de pessoas, a gente vê isso na narrativa de Lucas, a ideia da salvação chegando para os gentios, bastando apenas que haja esse arrependimento, essa contrição do coração e essa entrega por parte de todo aquele que recebe o evangelho. O que eu quero encorajar você então ao assistir essa aula é pedir que você transmita a mensagem com convicção, para que isso possa gerar convicção no coração de quem ele escuta. Lucas ele vai dizer, eu investiguei tudo cuidadosamente, eu estou escrevendo para você, Teófilo. Então, tenha convicção da mensagem que você carrega, para que as pessoas possam também receber isso com convicção. Embora nós partilhemos uma única mensagem, essa boa nova da salvação, cada um de nós tem a nossa própria experiência, a nossa própria visão sobre Deus, no sentido daquilo que partilhamos com o Senhor de forma única. E assim a gente vê a ação em Mateus, Marcos e Lucas. E assim a igreja de Cristo representada por esse cabeça, Jesus Cristo, carregando a mensagem do Evangelho, muito embora cada um de nós vamos ter a nossa própria abordagem segundo a nossa própria experiência. Use o seu testemunho da forma particular, como Deus falou com você, para anunciar com convicção a boa nova do Evangelho. Que Deus então te abençoe e que você saiba que assim como Mateus, Marcos e Lucas, muito embora partilhem mensagens comuns, eles têm também parcelas do Evangelho que só se encontram em Lucas, só se encontram em Mateus e só se encontram em Marcos. Existem situações na minha e na sua vida com Deus que só eu vou viver e só você pode viver. E a gente precisa também partilhar essa unicidade das nossas experiências com Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em o nome de Jesus.